deuses, lendas e os segredos mais sombrios do Olimpo. Este é o Crônicas de Esparta, o seu canal definitivo sobre a lore de God of War. Se você é fã de verdade, clica no botão de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Bora pro vídeo! Quando nós jogamos God of War, a história de Kratos nos parece algo extraordinário. Mas a verdade nua e crua é que antes de se tornar o monstro implacável que destruiu o Olimpo, Kratos literalmente comeu o pão que o diabo amassou nas mãos dos deuses. Foram 10 anos de servidão cega, mentiras deslavadas e uma culpa esmagadora, plantada e cultivada por aqueles que se diziam superiores. A vingança de Kratos não nasceu do nada. Ela foi a única saída de um homem empurrado até o abismo absoluto. E a partir dali, ele se tornou uma força da natureza. Passou por cima de qualquer divindade que cruzasse o seu caminho, até que, no fim de God of War 3, ele finalmente alcança o topo do mundo. Ele consegue a sua vingança. Mas a grande questão que divide a comunidade até hoje é: será que o Kratos tinha razão? A maioria das pessoas assiste à nova saga nórdica e pensa imediatamente: nossa, veja como o Kratos se arrependeu de tudo o que fez no passado. Mas hoje eu vou te provar que ele não se arrependeu de ter acabado com os deuses da Grécia. Em Midgard, nós vemos um Kratos mais experiente, porém visivelmente quebrado e traumatizado. Mas não entenda errado, os traumas dele não são pelo que ele fez com os deuses, mas sim pelo que ele passou nas mãos deles. O Olimpo deixou cicatrizes que nem o tempo e nem a neve de Midgard conseguiram apagar. E o que o Olimpo fez quando Kratos cumpriu sua parte e matou o deus da guerra? Atena, com um sorriso cínico no rosto, olhou para ele e disse: os deuses perdoaram os seus pecados, Kratos, mas nós nunca prometemos apagar as suas memórias. Entendam o nível de sadismo psicológico aqui. Eles usaram a dor, a culpa e a força de um homem mortal por 10 anos e, quando não precisavam mais dele, o abandonaram para enlouquecer sozinho com os seus próprios fantasmas. A mensagem dos deuses foi clara: você é apenas uma ferramenta descartável. Foi naquele exato momento que Kratos entendeu que o Olimpo não era uma corte de seres justos, era um ninho de monstros egoístas. Há quem defenda que o massacre que Kratos promoveu em God of War 3 foi egoísta porque destruiu o mundo grego, trazendo dilúvios, pragas e escuridão. Mas vamos analisar os fatos. Que tipo de mundo era aquele? Os deuses gregos usavam a humanidade como formigas. Eles eram arrogantes, tiranos e prepotentes. Quando Kratos abriu a caixa de Pandora no primeiro jogo para matar Ares, os males ocultos infectaram o Olimpo. E o mal que infectou Zeus foi o medo. E se você ainda acha que na nova era o Kratos olha para trás com arrependimento moral por ter matado os deuses, o jogo te dá provas cirúrgicas de que isso é mentira. A primeira grande prova são as lâminas do caos. Kratos esconde aquelas armas porque elas são o símbolo físico de sua escravidão. Ele mesmo conta que tentou jogá-las no fundo do mar, que tentou abandoná-las nos confins do mundo, mas elas sempre voltam. As correntes se prendem à carne dele. Por quê? Porque as lâminas não lembram Kratos dos deuses que ele matou. Elas o lembram do monstro que Ares o forçou a ser. O trauma é sobre o que fizeram com ele. Outro momento genial acontece quando Mimir pergunta a Kratos se ele ainda tem pesadelos e se ele ainda fala com fantasmas. Repare bem, os fantasmas que assombram o Kratos não são Poseidon, Hermes ou Hércules pedindo clemência. São as memórias de sua esposa e filha morrendo em seus braços. E quando o Kratos avisa que matar um deus tem consequências, o Atreus só entende o real peso dessas palavras no final do jogo. Quando Baldur morre e o inverno do Ragnarök começa a castigar Midgard, o próprio Atreus olha para o pai e pergunta: é isso o que você queria dizer? E Kratos responde que sim. Kratos sabe perfeitamente que as consequências de se derrubar uma divindade não são apenas morais, são físicas. Ele lembra muito bem que, na Grécia, cada deus que ele executava desencadeava uma praga, um dilúvio ou a escuridão eterna.
Quando ele olha para Odin e Thor na saga nórdica, ele não vê divindades a serem respeitadas. Ele enxerga exatamente os mesmos tiranos que ele deixou sangrando no topo do Olimpo. Para o fantasma de Esparta, a lição mais dolorosa de sua vida é uma verdade absoluta. Um Deus no poder sempre se tornará um monstro, e um Deus bom é um Deus morto. E aqui eu vou cravar uma opinião que muitos de vocês vão discordar, mas a verdade precisa ser dita. Kratos estava absolutamente certo em destruir o Olimpo. A maioria das pessoas olha para a trilogia clássica e enxerga Kratos apenas como um monstro egoísta que afundou a Grécia no caos por pura vingança. Mas parem para analisar friamente o contexto mítico. Os deuses gregos nunca foram protetores da humanidade. Eles eram tiranos, narcisistas e cruéis. Zeus, Ares, Poseidon, todos eles usavam os mortais como peças de xadrez em seus joguinhos de ego. O Ares manipulou o Kratos para assassinar a própria família só para transformá-lo no guerreiro perfeito. Manter o Olimpo de pé significava perpetuar uma eternidade de escravidão e sofrimento para o mundo. Kratos não foi o vilão, ele foi o mal necessário. Ele precisou queimar o mundo velho até as cinzas para que a humanidade finalmente pudesse ter o livre-arbítrio, livre das amarras de deuses mimados. Ele sacrificou a Grécia para libertar o futuro, mas eu sei que muitos de vocês vão me chamar de louco. Então, me diz aqui nos comentários, Kratos foi um monstro destruidor ou o verdadeiro libertador daquela era? Deixa a tua opinião aí embaixo que eu quero ver o fogo rodar. No fim das contas, a vingança de Kratos não foi um erro de percurso. Foi uma reação brutal a um sistema divino que destruiu sua humanidade. Ele não se arrepende de ter matado seus opressores, ele lamenta ter precisado se tornar um monstro para conseguir sobreviver a eles. Mas e você? Acha que o Olimpo teve o que mereceu ou que Kratos passou dos limites na sua carnificina? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a história do fantasma de Esparta está longe de ser um conto de fadas. E aqui no Crônicas de Esparta, nós vamos descer até as profundezas dessa lore. Se você é fã de verdade e quer enxergar esse jogo além da superfície, metralha o botão de inscrição e ative o sininho. Nos vemos no próximo capítulo dessas crônicas. Até lá!